que acharam que você é fraco. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tudo pro seu direito, porra. Muito bem. Vamos lá. Tentaram vir pra cá, vocês erraram. Mas vamos lá então. Agora não. Agora não. Agora não. Imensa, com uma repercussão na grande mídia, porém, assassinatos... Houve um crime inafiançável, houve um crime hediondo, mas não houve flagrante. Não há flagrante. Foi um assassinato bárbaro, que gerou uma comoção social imensa, com uma repercussão na grande mídia, porém, assassinatos bárbaros acontecem todos os dias, infelizmente, no Brasil. O deputado irá para o Conselho de Ética. Agora, nós não podemos aqui endossar qualquer decisão. Eu não estou aqui para julgar se Brazão cometeu ou não o assassinato. O deputado Brazão está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. Que a paz esteja com todos vocês. Desculpa estar fazendo essa live assim sem aviso prévio, nesse horário. Imagino que uma parte acabará não conseguindo participar, mas é que eu ainda, como vocês lembram, a gente está ainda em fase de teste, tentando resolver alguns problemas técnicos que têm inviabilizado essas nossas conversas diárias, cotidianas, para a gente poder construir juntos esse melhor Brasil, essa oportunidade para todos, e porque somente com conhecimento, construção coletiva desse conhecimento é que nós vamos chegar lá. Porque, como vocês acabaram de ver, toda vez que tem a extrema-direita, o que vale é a submissão. Submissão total àqueles que se locupletam no poder. Como vocês viram, o Bolsonaro hoje tem um chilique, deu mais um dos seus chiliques, porque os seus subordinados não estavam esperando ele no saguão do aeroporto. Por que disso? Porque é uma parte da estratégia da extrema-direita sempre amontoar, avolumar as pessoas em lugares estratégicos, normalmente lugares apertados, para dar aquela impressão de que tem muito mais gente do que de fato tem esperando ele. Entretanto, a segurança do aeroporto, como deveria acontecer em todos os lugares, proibiu que esses manifestantes ficassem ali, deslocando que eles esperassem o mito deles no portão lateral. E aí o Bolsonaro, que queria fazer uma fotografia, uma imagem, vendendo que ele é o sujeito mais amado do Brasil, quando a gente sabe que quando ele sai dos ambientes controlados, como aconteceu recentemente num restaurante em Goiânia, a população real o hostiliza, a grande maioria da população o hostiliza, só que assim, se você vai só onde tem o seu cercadinho, os seus apaniguados, logicamente vai criar a falsa impressão de que você é alguém muito querido em todo canto. E aí o que aconteceu? Como esses puxa-sacos tiveram que acompanhá-lo para o lado de fora, deu para ver que aquele amontoado de pessoas não passava de coisa de 10, 20 pessoas. E aí, consequentemente, não deu para ele fazer a imagem dele. E como ele está acostumado a maltratar essas pessoas, ele não pensou duas vezes antes de chamá-las de fracas, derrotadas, porque, na verdade, todo bolsonarista ele tem esse problema de autoestima, incluindo o próprio Bolsonaro. São pessoas que, mesmo que tenham tido algum tipo de sucesso, seja eleitoral, seja financeiro, mas são pessoas que arrastam o fracasso dentro de si próprios. São pessoas que foram incapazes de lidar com a frustração, que estão ainda com aquele problema do complexo de Édipo, que não conseguiu superar o pipi pequeno perto do papai, e aí fica arrastando isso a vida inteira, querendo mostrar para o papai que realmente foram pessoas relevantes, importantes, quando, na verdade, a gente sabe que não é. Todos, sem exceção, carregam essa marca do fracasso, de querer mostrar a todo custo que eles são mais importantes do que são. Dos Bolsonaros, do Bolsominion que você conhece aí na rua, o fracassadinho que você conhece na sua família, até os Elon Musk da vida. Todo esse show, esse aparato que o Elon Musk está fazendo, tanto em relação ao Brasil, como ele faz em diversos outros pontos do mundo, é exatamente a reprodução do mesmo modelo de fracasso e frustração que você vai encontrar no mais pobres dos seres, o que demonstra que o dinheiro, a posse, são coisas externas, não fazem parte de você. E quando essas pessoas
não conseguem diferenciar aquilo que é você, aquilo que é um valor pessoal intrínseco que você tem, com os valores financeiros e de posses que a pessoa tem ao seu redor, cria-se essa confusão e passa-se, naquele momento, a endeusar como célebre alguém que não passa de um ser medíocre. O Elon Musk é um exemplo disso. Está o tempo todo, assim como o Donald Trump, tentando provar ao papai dele, que o renegou, de que ele não é o fracassado que é pintado. E toda vez que ele dobra essa aposta, na verdade, o que ele está sempre fazendo é reforçando que ele é o fracassado. Todo bolsonarista, trumpista, mileizista, todos esses istas por aí têm esse laço do fracasso. Todos eles ficam presos a um pequeno momento nas suas biografias medíocres, onde eles tiveram algum sucesso e ficam remoendo, olhando para trás no retrovisor, aquilo, relembrando aquela coisa, remoendo aquela coisa que não vai mais para frente. É muito comum você encontrar nas casas dessas pessoas de extrema-direita, ou em conversas com eles, que eles fiquem o tempo todo contando histórias de si próprios, de algum momento onde eles acreditam que tiveram algum triunfo na vida, que pode ser no momento na escola, quando eles eram bons jogadores de bola, quando ele conseguiu uma namorada, quando ele conseguiu uma medalha, quando ele conseguiu um título, enfim. Essas pessoas precisam de reconhecimento desesperadamente. Tanto que vocês podem ver em todas as situações, eles estão distribuindo medalhinhas uns para os outros. Olha aqui, por exemplo, na cidade de São José dos Campos, onde há um fracasso retumbante e invisível das iniciativas do governo. Desde que houve a renúncia do ex-prefeito e assumiu um sujeito despreparado no seu lugar, e, entretanto, em vez de apresentar soluções para os problemas, o que o sujeito faz, ele fica criando situações para ganhar medalhinhas e autoelogio, muitas vezes, que eles próprios construíram direto ou indiretamente. Ontem mesmo, o Kassab, que é o padrinho político dele, criou um prêmio da educação empreendedora no estado de São Paulo. E adivinha quem ganhou? O pupilo dele. Foram lá dar o diploma de educação empreendedora para São José dos Campos. Quando você vai olhar para a educação real na prática, aquela que as crianças estão tendo, o que você descobre? Você descobre uma escola desmotivada, onde as direções não têm nenhuma autonomia, já que o governo municipal impõe goela abaixo diretores, todos em cargos comissionados, para que ele possa exercer pressão política e transformar as escolas, em vez de centros de autonomia, desenvolvimento do conhecimento, em pequenos curraizinhos, cabrechinhos, onde todo o pensamento que fuja ao seu interesse ideológico do seu grupo seja cerceado, seja perseguido, mesmo que isso acarrete em perda de arrecadação para a cidade, como acontece em São José dos Campos, onde houve uma perda substantiva na arrecadação por conta de não terem sido realizados concursos públicos para as direções das escolas. Porque, ao contrário de outros cargos da administração pública, que realmente demandam essa necessidade de relação de confiança com o governante, que seriam cargos excessivos, seriam cargos de direção de confiança direta, ou seja, secretário e diretores, no máximo chefia de divisões, eles ampliam, esgarçam esse conceito, estendendo esse conceito de maneira equivocada e errada para poder colocar padrinhados políticos em cargos corriqueiros, técnicos, muitas vezes colocando pessoas que não têm nenhuma capacidade técnica e que acabam fazendo exatamente um processo de sucateamento do serviço público naquela função, porque além deles não saberem executar, eles estão ali para atrapalharem quem sabe. E aí o que acontece? O cidadão comum chega numa repartição pública, seja ela qual for, seja um órgão burocrático para a emissão de um documento, seja na educação das crianças, seja num posto de saúde, e ele vê o serviço não andando na mão do poder público, e ele acredita que tem que privatizar mesmo, porque serviço público, esses servidores são tudo ruim de serviço. Mal sabe ele que, na verdade, existe um processo interno para sabotagem desse serviço, o próprio governo fazendo com que o serviço não ande a contento para justificar para a população vendê-lo, privatizá-lo, terceirizá-lo, para fazer com que
o orçamento público, ou seja, aquele dinheiro do seu imposto, em vez de ser aplicado diretamente na escolha de melhores profissionais e na gestão direta da prefeitura, ele vai cair na mão de terceiros que vão lucrar em cima disso, basicamente que vão se apropriar do recurso público para garantir sua margem de lucro, uma vez que eles destruíram a indústria, destruíram todas as formas de desenvolvimento e de criação dentro do país. Consequentemente, essa turma, esses maus empresários, em conluio com maus políticos, avançam sobre o setor público para ter demanda para os seus serviços e, consequentemente, eles vão inchando o Estado público. É por isso que a gente não vê um resultado e também não vê dentro da sociedade um retorno. A gente fica sempre nas expectativas, as coisas sempre margeiam, nunca avançam. E é esse o sentimento que move essa gente toda. Todas eles são lastreadas pelo fracasso. São mulheres que, por exemplo, no passado, em vez de se acreditarem em si próprias, que são mulheres valorosas, que não ficam atrás de homem nenhum, optaram, porque muitas vezes foram mulheres bonitas, e consequentemente, a gente sabe que pessoas mais bonitas, esteticamente mais apresentáveis, não precisam fazer muito esforço na vida, só que esquecem que o tempo passa, e aí aquele charme do passado, ele se dilui e elas crescem e ficam rancorosas, porque toda aquela atenção que elas tinham ao seu redor não tem mais, porque a atenção era dada pela estética, não pelo conteúdo. E aí ficam essas pessoas amarguradas e que, pasmem, ficam lutando contra as próprias mulheres, contra os direitos das próprias mulheres. Basta você ver como as deputadas bolsonaristas, Carla Zambelli, Bia Kicis e companhia, votaram, pasmem, contra as mulheres terem como reconhecimento e direito receber o mesmo salário que um homem, desde que esteja exercendo a mesma profissão, a mesma atividade. Pois é, inclusive é curioso, porque o que elas não querem para as outras mulheres, para elas exigem, porque não vi nenhuma dessas deputadas bolsonaristas abrindo mão de parte do salário, alegando que ela, por ser mulher, deveria receber menos que o outro deputado exercendo a mesma função. Portanto, gente, a direita é o reino da hipocrisia e da submissão, é o reino do fanatismo, do falso amor pelo líder, porque muitas vezes as pessoas não entendem essa relação do fã. O fã, ao contrário do que a gente imagina, que é uma pessoa ardorosa, que ama apaixonadamente o seu ídolo, na verdade, ele inveja esse ídolo. Existem vários estudos psicológicos sérios que comprovam que, na verdade, ele tem uma inveja profunda daquele ser. Por exemplo, todo bolsonarista inveja o Bolsonaro. Entretanto, eles enxergam o quê? Que eles precisam se aproximar dessa imagem. Como eles não acreditam na sua própria autoimagem, eles tentam aproximar ao máximo, fazendo toda sorte de malabarismo para poderem aparecer, defendendo o indefensável para serem reconhecidos a partir da projeção da sombra daquele ídolo. Pois é. Então ele fica reconhecido não por seus méritos, mas reconhecido porque é o principal soldado do fulano. Portanto, ele precisa manter aquela ideia que foi criada e que o próprio ser humano não... fruto dessa ideologia, não sustenta. Se você pegar o Bolsonaro real, da vida real, não tem nada a ver com esse mito antissistema que enfrenta tudo a todos, corajoso, que não tem medo de ninguém, destemido. Ele é nada mais, nada menos, que a gente cansa de ver, assim, um homem que é inseguro, que fala as palavras sempre de maneira dúbia, que nunca é firme em nada, que fala em pé não sustenta sentado, vive com medo de tudo, desconfiado de tudo, porque não passa segurança, porque é um fraco. O que ele cobra dos seus militantes, dizendo que eles são fracos, na verdade, eles estão apenas reproduzindo o próprio Bolsonaro. Um cagão que quando fica com medo de ir para a cadeia, corre para dentro de uma embaixada para esperar a poeira baixar. Entretanto, quando está entre os seus, como é bem comum nessas matilhas, aí fica o valentão, eu sou isso, eu faço aquilo. Mas é pura bravata, é puro embromation. E por que as pessoas caem nisso? Porque esses que o seguem têm as mesmas características. São os machões no meio dos outros, são os violentos, são aqueles que querem falar tanto em ter identidade,
mas ao mesmo tempo precisam desesperadamente participar de um grupo. Não à toa fazem questão de andarem uniformizados por aí, com suas camisetinhas ridículas, enrolados em bandeiras, e tanto faz se a bandeira é do Brasil, se a bandeira é de Israel, se a bandeira é da Argentina, se a bandeira é dos Estados Unidos. O importante é parecer o personagem mais alegórico, mais caricato possível, para que as lentes, quando forem documentar esses registros, chamem atenção, mesmo que seja chamar atenção como palhaço. É mais ou menos aquela coisa que começou lá atrás, que a gente ria e não entendia muito bem, dos programas do Ratinho, esses programas de extrema-direita aí, do Silvio Santos, que rebaixam a autoestima das pessoas ao último, mas para expô-las ao ridículo, mas mesmo assim mostrarem que elas existem. São os testes de DNA, onde as pessoas iam lá se expor como cornas, como pessoas adúlteras, enfim, desde que pudessem aparecer, ter destaque na televisão, pouco importa que fosse para ser piada de si próprio para outros rirem. Portanto, gente, se a gente quiser superar esse tipo de sociedade, nós precisamos urgentemente criar novos modelos de educação, porque tudo isso começa, inclusive, na própria escola, na educação, uma educação que pega um modelo emprestado de mais de 200 anos atrás, da Prússia, um modelo que foi militarizado, que foi criado justamente para coibir aqueles movimentos revolucionários que aconteceu na França revolucionária. Então a Alemanha, a antiga Prússia, montou esse modelo que dividia as pessoas em fileiras, uma não ficava perto da outra, cada uma fazendo a sua prova, sem poder falar umas com as outras, sendo condicionadas a criar desconfiança daquele seu vizinho, com aquela ideia de escassez que o capitalismo muito bem trabalha, de que do reserva industrial, o exército industrial de reserva, né? Que vou deixar um contingente de desempregados para os caras acharem, olha, não tem oportunidades para todos, portanto, é cada um por si, passa a rasteira em quem você precisar para poder se dar bem. Pois é, tudo isso é tudo uma grande ilusão, mas as pessoas caem. Por quê? Porque desde a escola aprende isso. Porque a escola, em vez de ser um espaço que trabalha na parte da convivência, a colaboração e, principalmente, espaços para que cada um descubra suas potencialidades naquilo que é bom e, a partir daquilo, consiga destaque e reconhecimento, porque o ser humano é o único animal que precisa de reconhecimento, é o único animal que precisa da autoimagem. E aí, isso é negado a essas pessoas. Eles eles crescem sem ter esse reconhecimento, sem alguém bater palmas para eles, sem chegar em casa e o pai falar, nossa, filho, como você é inteligente, olha que poema legal, que música legal, olha, você joga muito bem bola, não sei. Não se criam oportunidades para essas pessoas terem destaque na vida. E aí elas crescem de maneira rancorosa, acreditando que, olha, se elas de repente tiverem dinheiro, não importa a maneira como elas façam para obter esse dinheiro, elas vão conseguir esse reconhecimento. E, infelizmente, esse reconhecimento não vem. Pelo menos não vem da maneira que essas pessoas imaginavam. Muitas vezes eles conseguem amelhar recursos financeiros, e aí eles eles percebem que a única coisa que eles atraem, quando eles estão com dinheiro, é gente bajuladora de olho no dinheiro delas. Ou seja, não é gente que está reconhecendo ele, é gente que está reconhecendo o dinheiro dele. Ele vira político para buscar reconhecimento. E aí, naquele delírio, ele começa a acreditar que aqueles bajuladores estão bajulando ele, e não o vice-governador, e não o governador, e não o prefeito. E aí é onde as pessoas criam essas esferas de ilusão, e quando isso é desmontado, porque nada disso que não é seu fica para você, elas ficam totalmente frustradas, perdem o chão, perdem a compostura, como, por exemplo, aconteceu essa semana com o vice-governador de São Paulo dando chiliques, porque o ex-prefeito da cidade resolveu sair candidato, juntamente com outro médico e deputado, e, consequentemente, esmagaram as chances de reeleição do seu pupilo. E aí essas pessoas, ele passa a atacar as pessoas, que são todas oportunistas, que só pensam em projetos pessoais, quando, na verdade, quem teve essas atitudes das quais ele acusa os outros foi justamente ele, ao ganhar as eleições a reeleição para prefeito e abandonar, com um pouco mais de um ano de mandato, para seguir projetos pessoais. Portanto, a gente precisa ficar atento. Se a gente não aprender a lidar com as frustrações, não aprender a reconhecer que de vez em quando a gente perde, e ninguém ganha todas. Entretanto, se você não for incapaz de lidar
Com o momento em que você perde, você vai ficar voltando para trás para querer dar o troco, e aí você não sai dessa espiral e fica igual essas pessoas rancorosas, esses bolsomínios que se comportam como pequenos barcos ilhados, ancorados no meio do oceano e que vão vendo o tempo corroer suas estruturas, vão vendo o mar deixado devagarinho, corroendo toda e qualquer ideia, e eles vão ficando perdidos naquela imensidão de nada e solidão. Portanto, gente, é um momento, se a gente quer ter uma sociedade melhor, é hora da gente entender que nós somos seres humanos, e ao sermos seres humanos, nós não somos nem seres dependentes, nem esses seres super independente, livre que essa extrema-direita quer vender, mas nós somos seres essencialmente sociais e interdependentes, gente que precisa andar uns com os outros, que precisa de ajuda mútua para ter uma melhor qualidade de vida. É assim desde que a gente nasce. Não à toa a gente nasce igual filhote de canguru, nasce prematuro, leva 2 anos para começar a se virar sozinho. Imagina se num mundo como o nosso, numa natureza como a nossa, não houvesse essa interdependência, esse cuidado. Não sobreviveria um só ser humano. Por isso, nós não podemos esquecer dessa necessidade do viver em grupo, da necessidade de dividir melhor. Quando tudo é dividido de uma maneira melhor, quando o trabalho ele é encarado como cota de sacrifício de cada um para uma sociedade melhor, e não como algo para poder se dar bem sozinho e dane-se os demais, você consegue viver uma vida melhor e inclusive, dar atendimento às outras necessidades que todo ser humano tem. É a necessidade de busca espiritual, de autoconhecimento, de se desenvolver, de se divertir, de aprender, e não é só trabalhar, não é só se alimentar. A gente quer bem mais que comida, como diria a música lá do Titãs, e infelizmente, nesse caso, nem direita nem esquerda conseguem assimilar esses anseios do ser humano. A esquerda perdeu o poder a partir de 2013, porque conseguiu dar essa garantia, primeiro, conforto material para as pessoas, elas começaram a ganhar melhor, começaram a estudar mais do ponto de vista técnico, mas na hora que elas começaram a ter novos anseios, porque a barriga estava cheia, o governo se negou a reconhecer, começou a falar, como assim? Eu ajudei você a comer e você está mal agradecido? Não, porque agora ele queria coisa maior. Como o governo não soube reconhecer essa necessidade de reconhecimento das pessoas, o que aconteceu? Veio a extrema-direita e se alimentou esse ressentimento e fez o caos que gerou. Bem, gente, agradeço mais uma vez. Essa live vai ficar disponível aí para quem quiser assistir. Era só um teste, dessa vez não travou, graças a Deus. Então, eu acredito que a partir da semana que vem a gente vai conseguir ter aí, lógico, em horários melhores, que a gente vai conversar com vocês, chegar a todo mundo para a gente conversar melhor e construir isso junto. Porque, como eu disse, isso é uma teia, uma grande rede, onde cada um faz um fio que ajuda a construir esse mundo melhor para todos. Uma boa noite a todos, que a paz esteja com todos vocês.